eu sou a professora Juliana e hoje a aula de música vai ser um pouquinho diferente. Eu não venho tratar sobre música, mas venho tratar lembrando que esse próximo mês de abril é o mês da Páscoa, tá? Então, devido a eu estar passando para vocês durante esse mês atividades voltadas à Páscoa, hoje eu vou falar sobre os principais significados dos símbolos pascualinos, tá bom? Professora, quais são esses símbolos? O coelho, o ovo e assim por diante. Vocês vão estar conhecendo, às vezes, alguns símbolos novos que vocês, às vezes, não ouviram falar, que tem um significado pascual, e também vocês vão também entender os símbolos que nós já conhecemos. O porquê do coelho, o porquê do ovo e assim por diante. Como sabemos, a Páscoa é marcada pela ressurreição de Cristo, né? O dia que ele ressuscitou daí 3 dias. Então, como aconteceu no calendário judaico e hebreu, naquela década passada, aconteceu entre março e abril. Por isso que a Páscoa é uma data móvel. Tem ano que vai ser em março e tem ano que vai ser em abril. Então, o que acontece? Muda muito essas datas devido a isso, né? Porque aconteceu nessas duas transições, esses 2 meses que naquela época se referia a outros tipos de meses diferentes do que é hoje. Então, a Páscoa é um dia móvel diferente do Natal, que é no dia 25, tá bom? Então, hoje eu vim trazer para vocês esses significados da Páscoa, tá? Lembrando que este ano, eu sei que às vezes é um pouco mais difícil a gente não poder celebrar com a família toda, não ter aquela festa maior, aquela confraternização maior. Mas, lembrando sempre que nós nunca devemos esquecer a maior simbologia da Páscoa, que está relacionada a Jesus Cristo, tá bom? O ovo, né, é uma simbologia que eu vou já explicar para vocês de onde ele veio, porém o maior motivo de se comemorar a Páscoa é a ressurreição de Cristo, assim como o Natal, o seu nascimento. Então são datas muito importantes que acontecem durante o ano, que são celebradas, né, com muito afinco em memória de Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro símbolo que a gente conhece muito, né, é o coelho. Professora, o que o coelho tem a ver com a Páscoa? E por que ovos? Vamos primeiro no coelho. O coelho, ele é celebrado por quê? Muitos anos atrás, os alemães, no século XVII, faziam uma comemoração. Ele representa o quê? A fertilidade, né, e a renovação da vida. Porque o coelho é um animal que dá muitos filhotes. Então ele significa fertilidade. O que acontece? No século XVII, os alemães, eles faziam uma festa em comemoração à deusa Ostana, tá? Que é a deusa da fertilidade. Essa festa era comemorada na primavera. Então esse festival acontecia na primavera em memória dessa deusa. Por que o coelho? Porque o coelho também representa a fertilidade, por dar bastante filhotinhos, por ter ninhadas. E também, o que acontece? O coelho era o primeiro animal a aparecer naquela festa. Professora, mas o coelho ia na festa? Não, que ele acontecia esse festival da primavera no meio dos jardins, no meio da floresta. E os coelhos eram os primeiros a vir, né, a aparecer. Então eles deram esse simbolismo, eles ligaram a deusa Ostana, a deusa da fertilidade, com a simbologia do coelho, que também representa a fertilidade. Por isso o coelho da Páscoa, tá? Por isso que traz esse simbolismo. Vem dos alemães que criaram essa festa sempre na primavera em memória dessa deusa, tá bom? Professora, agora por que os ovos? Os ovos, eles eram muito acometidos porque na antiguidade, há muitos anos atrás, costumava-se dar ovos cozidos e colori-los para presentear alguém. Então, o que acontece? É um rito antigo que as pessoas não davam, né, o ovo de chocolate. Davam o ovo cozido, coloriam eles, né, e entregavam para as pessoas queridas, tá bom? Porque o ovo simbolizava a vida e o nascimento, tá bom? Então era bem comum as pessoas na antiguidade fazer esse tipo de rito. Mas por que, professora? Na atualidade, agora criaram os ovos de chocolate, né? Que é onde nós presenteamos todo domingo, né? Durante a confraternização da Páscoa, a gente oferece esses ovos de chocolate. Porque são mais saborosos, né? E todo mundo vai comer. Mas em muitas culturas diferentes, ainda se trazem esse costume de dar os ovos cozidos coloridos. E ainda por cima tem um costume de esconder os ovos para que as crianças encontrem, chamando de caça aos ovos, tá? Lembrando que outras culturas ainda têm esse tipo de rito, tá bom? Próximo símbolo é o peixe.
Professora, por que a gente come peixe, né, durante o mês de março? Porque o peixe simboliza o quê? Na época de Jesus Cristo, ele teve a grande renovação que aconteceu até na Bíblia, que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar a multidão. Então, o peixe simboliza o quê? Saciedade, representa compartilhamento, representa, né, essa questão de gratidão e caridade, porque Deus, os pescadores, né, pescavam quase nada, e Jesus conseguiu multiplicar esses pães e esses peixes. Por isso o peixe é muito usado durante a Páscoa, principalmente o bacalhau, né? A gente consome muito, né, na confraternização o bacalhau. Então ele vem representando essa partilha de Jesus Cristo, essa multiplicação, tá bom? Próximo é o cordeiro, tá? O cordeiro é semelhante a uma ovelha. O cordeiro ele representa tanto quanto a Páscoa, porque o cordeiro foi um animal que Moisés sacrificou em agradecimento a Deus por ele o quê? Ter mandado o seu filho para ser crucificado e sacrificado por nossa vida. E também foi um simbolismo que os hebreus sofreram muito com a morte de José do Egito, que está lá na Bíblia, tá? A morte de José do Egito e a morte do faraó. O que aconteceu? O novo faraó começou a explorar os hebreus, começou a massacrá-los. Então Deus, com todo o seu poder, mandou as suas pragas para o Egito, para que o quê? Disseminasse toda aquela coisa ruim. Então Moisés, em agradecimento a Deus por ter disseminado toda essa crueldade que o novo faraó fazia com os hebreus, sacrificou um cordeiro, né? A partir daí foi celebrado a Páscoa, né, com a morte desse cordeiro, que era como um presente a Deus, tá? Por ele ter emprestado o filho dele pelo sacrifício pela nossa vida, tá bom? Então esse é a simbologia do cordeiro. Por isso que fala cordeiro de Deus, né? Que tirais o pecado do mundo, porque ele deu esse cordeiro em representatividade disso, né? A parte de Deus ter livrado eles. Então foi um agradecimento que Moisés deu a Deus. Agora é o Círio Pascal. O Círio Pascal é uma coisa mais religiosa, é uma vela grande, tá bom? Que nela está inserida as marcas das chagas de Cristo, e nela também tem a simbologia do ano em que começou como se fosse essa programação, né, do Círio Pascal, que marca essa data. Ela é sempre acesa no sábado, aleluia, tá? E ela vem demarcada como se fosse com chapinhas, né? Representando a crucificação de Cristo, as chagas dele, que foi na mão, né? E nos pés, tá bom? E a coroa de espinhos também, ok? Então, o Círio Pascal é sempre acesa, uma vela bem grande, tá? É sempre acesa no sábado, aleluia, representando toda essa crucificação de Cristo, tá bom? O próximo é o pão e o vinho. Por que o pão e o vinho? Jesus Cristo veio, né, depois da sua ressurreição, né, junto com os apóstolos, ele se reuniu para repartir o pão e o vinho. Ele diz assim, que o vinho representava seu sangue e o pão representava seu corpo, né, que fora partilhado para todos. Então ele vem com essa simbologia, corpo e sangue de Cristo, que também é uma passagem bíblica, tá bom? Agora vem a colomba pascal. O que é a colomba pascal? Ela é um pão em formato de pomba feito com frutas cristalizadas, tá? É um pão doce. Esse pão vem representando a vinda do Espírito Santo, por isso o formato de pomba, tá? Conta-se que um confeiteiro de uma vila, tá bom? Bem antiga, fez esse pão a um rei, tá? Alberto, tá bom? Lombardi. Ele fez esse pão para representar como se fosse um presente a esse rei, tá bom? Então ele é em formato de pomba, mostrando, né, a vinda do Espírito Santo, que foi a hora que a pomba desceu na crucificação. E esse pão como se fosse um panetone de Páscoa, tá? Só que muda o formato, vem em formato de pomba para representar essa vinda do Espírito Santo, tá bom? O próximo é os sinos, o próximo e último, tá? Os sinos, os seus badalos representavam no dia que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, fora tocados sinos para mostrar ao povo que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então os sinos, toda vez que tem o domingo de Páscoa, ele é soado durante, né, o culto que acontece, né, a ressurreição de Cristo, ele é tocado para mostrar que Cristo ressuscitou. O badalar dele representa, né, o ressurgimento, o renascimento de Cristo, né, que
a partir do momento ele foi crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitou. Então os sinos vêm com essa representatividade, anunciar o renascimento e a ressurreição de Cristo, tá bom? Então, crianças, quantos símbolos e quantos significados voltados a uma mesma coisa, né? A história da ressurreição de Cristo. Eu espero, crianças, que vocês tenham gostado. Nesse momento pandêmico, é muito importante a gente se ligar a muitas datas que às vezes a gente deixa passar e só celebra sem significado. Então, viu quanta coisa legal que dá pra gente aprender dentro de uma mesma data? Eu espero que vocês assistam, que vocês conheçam a trajetória de Cristo, né? E que vocês conheçam a simbologia de todas essas coisas que a gente representa durante a Páscoa. Então, cada coisinha tem uma simbologia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, assistam em casa e até a próxima aula.